Agora, a gente vai seguir. A gente está no momento agora do nosso evento, que são vários cases. E aí eles têm 20 minutos para poder trabalhar os temas, e são todas coisas que depois a gente vai relacionar tudo aí junto. Agora, a gente vai falar aqui com ele, que é CEO da FabNS, e ele faz trabalhos com nanocoisas. E aí, ele é uma plataforma para que outros cientistas possam desenvolver o trabalho deles e ajudar a gente a chegar na inovação. Então, é muito legal o que ele vai trazer aqui para a gente, tá? Eu estou falando do CEO da FabNS, o Dr. Hudson Miranda. Faz barulho para ele aí, gente! Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. É muito bom estar aqui e uma responsabilidade grande também falar depois do pessoal da Blip, uma empresa gigante, um grande caso de sucesso aí de uma empresa mineira, desenvolvendo tecnologia e conquistando o mundo aí. Hoje eu vou apresentar a nossa empresa, a FabNS, que é uma empresa baseada aqui em Belo Horizonte, uma empresa mineira que desenvolve instrumentos científicos para resolver grandes desafios na fronteira da ciência e do conhecimento atualmente. E eu gostaria de começar com a seguinte provocação. Aí nesse slide a gente vê uma dessas novas televisões QLED, a gente vê um material extremamente escuro, extremamente preto, a gente vê um camaleão e uma lagartixa. E essas 4 coisas têm uma coisa em comum. E eu coloco uma provocação aí também em cima de um físico americano, Richard Feynman, que foi feito em 1959, falando "There is plenty of room at the bottom", que traduzindo para o português é basicamente tem muito espaço no fundo da escala. E o que isso quer dizer? Isso era uma provocação dele em relação ao potencial que existia nas coisas extremamente pequenas, no mundo das nanocoisas, né? E isso a gente vê muito presente na indústria de semicondutores, por exemplo, hoje em dia. E essas 4 coisas aí têm exatamente isso em comum. Todas apresentam um elemento de nanotecnologia que dão alguma propriedade diferencial nas suas funcionalidades. Então, essa televisão QLED, esse Q, ele vem de Quantum Dots, que é exatamente nanopartículas que são feitas de forma extremamente inteligente e específica para interagir com a luz de uma forma bem pensada e conseguir uma reprodução de cores extremamente pura, extremamente fiel. Então, essas nanopartículas, que inclusive proporcionaram para os desenvolvedores delas o prêmio Nobel, que foi relativamente recente, em 2023, foi um grande salto nesse tipo de aplicação. Esse segundo material, que são essas máscaras com revestimento extremamente escuro, ele é proporcionado por uma floresta de nanotubos de carbono, onde a luz, ao incidir nesse material, ela é absorvida com uma eficiência de 99,99%. Então, é um dos materiais mais absortivos que a gente tem produzidos pela humanidade. O camaleão, impressionantemente, tem nanotecnologia no camaleão também, porque ele tem nanopartículas na superfície da sua pele que o tornam capaz de modular a forma como ele interage com a luz e, dessa forma, mudar a sua cor, sem mudar a composição, sem secretar substâncias. Então, é simplesmente um fenômeno físico de interação entre essas nanopartículas e a luz. E, por último, as lagartixas, né? Como que uma lagartixa consegue escalar um vidro de uma janela, por exemplo, com uma superfície extremamente lisa? Também tem nanotecnologia na lagartixa, que tem, na extremidade dos seus dedinhos, né, tem nanofilamentos que aumentam de tal forma a área superficial das patas delas, de que elas conseguem ter um poder de adesão, mesmo em superfícies extremamente lisas. Então, aí são alguns casos, tanto de tecnologias humanas, quanto da natureza, onde a nanotecnologia entra como uma forma extremamente poderosa de conseguir propriedades bastante interessantes. E passando, qual que é a dificuldade de se trabalhar com nanotecnologia, então, né, apesar dessas propriedades fantásticas? O que acontece no mundo da nanotecnologia, a gente está falando, o termo nano quer dizer que é 1/bilionésimo do metro. Então, a gente está numa escala para ter uma tangibilidade de 1 nanômetro, é o tanto que a sua unha cresce em 1 segundo. Então, a gente está numa escala extremamente pequena. Então, quando eu tenho um novo material sendo desenvolvido, eles são extremamente difíceis de se estudar e controlar suas propriedades.
Essa imagem que tem no slide aqui é basicamente talvez um dos menores mapas mundi já desenhados, só que a gente não consegue entender o que está acontecendo aí, porque a luz, ela é, entre aspas, grande demais para conseguir resolver atributos tão pequenos. Então, o que está acontecendo é a gente vai ver essencialmente por um limite físico, não é um limite de tecnologia humana, é um limite físico de quão fino a gente consegue fazer as nossas imagens. E aí, aqui agora, que é onde a FAB-NS entra com as suas tecnologias, que é conseguir dar esse salto de qualidade no estudo de nanomateriais. Então, a gente tem, só chamando a atenção para essa barra de escala de 500 nanômetros, então a gente está vendo nanocoisas, e esse é um mapa mundi gravado numa escala extremamente pequena. E o que a gente consegue proporcionar com as tecnologias que nós viemos desenvolvendo, eu vou explicar esse histórico, é exatamente você conseguir resolver todos esses atributos, e essas cores que estão aí, elas não são por acaso, elas dependem das propriedades físico-químicas desse material. Então, um pontinho que foi pintado de verde, ele é exatamente porque ele tem as propriedades específicas, foi pintado de azul ou branco, assim por diante. Então, a gente tem não só a informação do formato das coisas, mas a informação de composição. E isso, para o cientista, é exatamente o que eles precisam para desenvolver aplicações tão fantásticas, igual aquelas que eu mostrei lá no início. E, obviamente, a FAB-NS é uma empresa extremamente recente, nós temos pouco mais de 2 anos de operação, mas como que a gente consegue oferecer essas tecnologias tão complexas e inovadoras? Isso vem, essencialmente, de um histórico de 20 anos de pesquisa executado na academia, no FMG, mas também com esforço nacional para o desenvolvimento, para dominar todas as áreas do conhecimento necessárias para esse tipo de desenvolvimento. Então, é um esforço extremamente multidisciplinar, envolvendo mecânica, ótica, química, eletrônica, software, firmware, engenharia de controle, e isso tudo com uma integração extremamente fechada para que tudo possa funcionar da forma que é necessário para a gente conseguir fazer imagens com aquele poder, com aquela riqueza de informações numa escala tão pequena. E ao longo desse processo, obviamente, foram desenvolvidas diversas patentes, e também, como nós temos quase um pé e meio na academia, nós também temos bastantes publicações científicas para demonstrar que a aplicabilidade e o potencial desse tipo de tecnologia. Nós conseguimos, inclusive, em 2021, conquistar a capa da revista Nature, que é uma das principais jornais científicos que existem atualmente. E como eu falei, esse é um histórico de algo que começa na academia, e a gente traz esse paralelo no nosso nome. Então, a FAB-NS, a Fábrica de Nanosoluções, surge do LabNS, que é o Laboratório de Nanoespectroscopia, sediado no FMG. Então, ao longo desse desenvolvimento, nós realizamos todo o processo de produtização, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico necessário para que a FAB-NS chegasse depois, no fim desse processo, e desenvolvesse esse equipamento com tal complexidade. Então, vou contar agora só um pouquinho desse histórico do nosso desenvolvimento. E a coisa começa de forma bastante casual, assim, com pesquisadores conversando em conferências, trocando ideias e pensando em novas aplicações, novos instrumentos. E nesse processo, a tecnologia básica para o que a FAB-NS hoje oferece foi instalada no FMG através dos professores Ado Jório e Luiz Gustavo, que são professores do Departamento de Física da UFMG. E desde o início, já pelo potencial desse tipo de tecnologia, de nanociência e nanotecnologia, foi criado um esforço nacional para o desenvolvimento de plataformas tecnológicas que fomentassem esse desenvolvimento. Então, que não só desenvolvesse nanotecnologia e nanociência propriamente dito, mas que pudessem construir uma base estrutural para que o Brasil tivesse autonomia nesse processo de desenvolvimento. E nesse processo, né, com esses primeiros esforços nacionais, foi feito o primeiro artigo brasileiro que trabalha com essa técnica de formar imagens ópticas em escala nanométrica. E em 2009, já agregando estudantes de mestrado e doutorado nesse processo, a gente conseguiu, com tecnologia já nacional, feita aqui em Minas Gerais, produzir as primeiras imagens de nanocoisas, né? E esse caso do slide é basicamente a imagem de um único nanotubo de carbono, que tem em torno de 10 nanômetros aí de diâmetro, feito com esse equipamento caseiro. E daí para frente, né, então, uma coisa muito importante desse processo de pesquisa que aconteceu
é que ele não foi focado somente na produção de artigos científicos, que é o principal que a gente tem que mirar na academia, mas ele foi mirado também no desenvolvimento das próprias ferramentas que depois vão gerar esses artigos, né? Então, não só focar nas aplicações, mas focar no que está gerando esses resultados. Então, desde o início dessa fase de 2009 a 2014, a gente trabalhou e focou em conseguir ter o domínio das tecnologias que nós estávamos utilizando no laboratório para fazer esses resultados e essas imagens em escala nanométrica. Então, tem algumas fotos de algumas pessoas envolvidas nesse processo aí. O processo foi todo cercado desde o início de estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado. Eu mesmo entrei nessa época como aluno de iniciação científica e não consegui sair até hoje, estou até hoje nisso. E nesse processo, obviamente, conforme a tecnologia ia se amadurecendo, a gente ia também protegendo as tecnologias através de patentes, no Brasil e no exterior. E a gente teve um salto tecnológico muito importante em torno aí do ano de 2015, que foi a possibilidade de produzir de forma eficiente e escalável as chamadas nanoantenas óticas, que são o que dão esse poder de resolução para o equipamento que eu mostrei lá no início. Então, essas nanoantenas, elas vieram através da tese de doutorado de uma pessoa, o Dr. Tiago Vasconcelos, que hoje é um dos sócios da FABNS, e foi fundamental para que a empresa hoje tivesse o seu principal diferencial tecnológico. Então, algo que começou com uma pesquisa de base na academia, hoje tem um reflexo comercial extremamente importante para a gente. E tem um aspecto bastante interessante, né, que nada na vida é linear. Então, para chegar nessa estrutura que nós temos hoje, essa estrutura aí dourada, bipiramidal, a gente passou por diversos processos, é um processo bastante complexo de tentativa e erro, estudo, voltar e tentar fabricar alguma coisa, testar na prática e fazer esse desenvolvimento tecnológico e ao longo desse período também fazer o desenvolvimento científico, publicar artigos. E foi nesse processo que a gente finalmente conseguiu chegar nessa estrutura de pirâmide, que é hoje no mundo uma das formas mais eficientes de você conseguir concentrar a luz e gerar essas resoluções tão grandes para fazer imagens de nanocoisas, né? E só para dar uma noção de escala, isso aí do lado dessa estrutura amarela é uma das menores bactérias do mundo. Então, a gente está numa escala aí de 400 nanômetros, que é uma escala extremamente pequena. É uma forma esquisita de pensar, mas pode pensar, é quase 10 minutos de unha crescendo para chegar nesse tamanho. Então, quando a gente, gerando essa massa crítica do ponto de vista tecnológico, a gente começa a conseguir pensar em negócio também. Então, nesse processo, a gente começou a pensar nas primeiras versões do que é hoje o modelo de negócio da FABNS. O próprio nome FABNS surgiu nessa época, e a gente começou a juntar parceiros e captar fomentos, grande parte de iniciativas públicas, como a Codente, a Embrapi, para dar um salto para essas tecnologias e esses protótipos laboratoriais e levá-los para uma escala não só de protótipos comerciais, mas também de produtos. Então, nesse processo, a gente começa a misturar tecnologia com negócio e trazendo as pessoas e fomento para conseguir cumprir esses objetivos. E nesse processo, então, a gente conseguiu agregar, no alto do desenvolvimento dessas tecnologias, aproximadamente 50 pessoas, das mais de áreas que eu comentei lá no início, né, mecânica, ótica, eletrônica, assim por diante, para dar esse salto de qualidade e criar um protótipo comercial do que hoje é o sistema Porto, que é o equipamento carro-chefe da FABNS. E ao longo desse processo, a gente, como nós também somos da academia, a gente continua gerando ciência de impacto e que hoje funciona como também a nossa principal estratégia de marketing, produzir ciência de qualidade que vai chamar a atenção de pesquisadores que vão ter interesse em produtos dessa categoria. E muito importante aqui também, já nessa data aí, em torno de 2020, a gente já começou o interesse comercial, pessoas e pesquisadores que vinham já acompanhando o histórico de desenvolvimento tecnológico, já começaram a manifestar interesse comercial, inclusive um pesquisador na Alemanha que depois veio a ser o nosso primeiro cliente. Então, findado esse processo de desenvolvimento tecnológico e feitos as devidas arranjos de propriedade intelectual com todas as instituições públicas que participaram desse desenvolvimento, a gente conseguiu fundar a FABNS,
que hoje opera no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, lá na região da Pampulha, e a gente conseguiu formar essa equipe de um quadro técnico extremamente qualificado de pessoas que participaram desse histórico de desenvolvimento tecnológico que eu comentei. E nessa mesma etapa, já criando a empresa, a gente já teve a colocação do nosso primeiro pedido de um equipamento desse pelo nosso primeiro cliente, o Dr. Sebastian Higg, que é um pesquisador da Universidade de Humboldt, na Alemanha. Então, a empresa já nasceu como se fosse assim, o avião está indo decolar e a gente está trabalhando na turbina, deixando tudo pronto para a coisa funcionar da forma devida. E nesse processo, né, no fim do ano passado, essas fotos são dessa época, essa é toda a equipe aí na esquerda da Fabinies, em torno da caixa que a gente estava exportando, desse primeiro equipamento que nós tínhamos produzidos, e na direita o nosso cliente recebendo esse instrumento científico no seu laboratório para fazer suas pesquisas. E, por sorte, muito esforço, esse processo, a caixa chegou inteira, teve muita oração envolvida para essa caixa chegar inteira, e tem também um Made in Brasil escrito aí, que dá uma coisa de muito orgulho para a gente. E uma coisa muito característica de uma tecnologia que surge na academia e vira negócio é que você tem a base tecnológica dada e você tem que pensar um modelo de negócio em torno disso. Então, o que a Fabinies tem investido bastante hoje é pegar essa base tecnológica que foi desenvolvida ao longo desses anos e expandir além desse primeiro equipamento, desse grande equipamento que nós desenvolvemos, e diversificar seu portfólio. Então, nós temos o nanoscópio como a base do desenvolvimento tecnológico e de negócio da Fabinies, e hoje a Fabinies também aborda não só o mercado acadêmico, mas o mercado industrial, ajudando pesquisadores, já agora em empresas, a desenvolver produtos inovadores que envolvem nanotecnologia e nanociência. Então, essa é uma coisa bastante interessante, assim, de uma empresa que nasce da academia, que, ao invés do negócio vir primeiro e a tecnologia depois, a tecnologia veio antes, e a gente cria um modelo de negócios em cima da tecnologia que foi criada. Então, a Fabinies hoje consegue e está nesse processo de expansão do seu portfólio para atender demandas não só da academia, mas também da indústria. E é exatamente esse processo que nós estamos focando atualmente de expandir. A gente tem esse foco muito grande no Brasil, porque é de onde nós viemos, e nós tivemos as diversas instituições de pesquisa envolvidas nesse processo para desenvolver essa tecnologia. Então, nós temos algo muito importante para nós, desenvolver, entregar e dar um retorno para essas instituições que participaram desse desenvolvimento, mas também expandir e atingir os principais mercados que trabalham com nanotecnologia e nanociência. E nesse sentido, uma das grandes missões, até um pouco ambiciosa, que a gente traz atualmente e nos colocamos como um objetivo para tentar melhorar um pouco essa situação, é essa curva aqui. Isso aqui é a balança comercial do Brasil para a exportação desse tipo de equipamento. A curva em vermelho é o tanto que o Brasil importou desse tipo de tecnologia nos últimos anos, e essa curva em verde aí, ela não é o eixo X, ela é o tanto que o Brasil exportou desse tipo de tecnologia nos últimos anos. Então, a Fabinies, fundamentalmente, surge para tentar mudar um pouco esse cenário, de devolver ao Brasil o poder de desenvolver os instrumentos que ele precisa desenvolver para fazer a ciência, a pesquisa e as inovações para essa nova fronteira do conhecimento, começando pela nanotecnologia, mas não parando por aí. Então, muito mais do que uma questão de balanço comercial, o que a gente busca trazer é dar autonomia para a pesquisa nacional, no sentido de poder pautar as áreas de pesquisa que vão ser executadas sem ficar refém de equipamentos do exterior. Então, criar esse ecossistema nacional de ciência, instrumentação e equipamentos de qualidade, para que a gente possa dar um salto que é, ao mesmo tempo, sustentável e eficiente para a ciência nacional. Então, além dessa parte de produzir um equipamento de qualidade para o desenvolvimento da nanociência, a gente tem isso como um dos nossos principais objetivos. Então, eu queria só passar essa mensagem, agradecer a atenção de todos, e qualquer coisa pode nos buscar nas redes aí, entrar em contato, e obrigado.
Obrigado, meu amigo. Gente, vocês viram que ele